Fala minha gente, voltamos aqui dessa vez para falar de To Be Hero X, episódios 11 e 12 que foram bem legais, apesar de que o episódio 11 foi um pouquinho mais, vamos dizer, calmo, por assim dizer, no quesito de movimentação. O episódio 12 foi muito mais interessante em quesito de movimentação, apesar de que não foi nada chato, com certeza, não, apresentou a Queen e é muito legal, e acabou o arco dela também, com esses só 2 episódios, foi mesmo assim, só teve 2 episódios. Mas eu achei interessante, apesar de ter sido meio calmo, na verdade, em quesito de movimentação, história, plot e tudo mais. Mas ainda assim, não foi um episódio, ou melhor, episódios ruins. Foram bons episódios, então tem bastante coisa para falar para vocês, não só disso, mas também do X. Tem uma teoria rolando por aí que eu também quero conversar com vocês, então vamos só parar de enrolação. Então peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo, verifique se a inscrição está ativa porque o YouTube é sacana, e vamos embora! Simbora! Bom gente, indo pro episódio 11, que apresentou a Queen logo quando ela era bem jovem, na verdade. Eu diria que ela tinha por aí por volta de uns 12 para 13 anos, mais ou menos. Mas o negócio é, esse início do episódio 11 mostrou que ela é super dotada, porque ela já está indo para uma universidade ou faculdade que, bom, demoraria muito tempo para ela se formar, e em 2 anos ela já se formou. Então esse início mostra que ela é bem dotada, por sinal. Então foi passando mais time skips, até por isso que eu não fiz vídeo, porque assim, não focou tanto assim na vida, vamos dizer, familiar junto da vida de herói. Não teve um equilíbrio, foi só pulando de tempo em tempo para o que ela é atualmente, a Queen, a heroína top 2 na verdade. Então foi por isso que eu não fiz vídeo, foi um episódio bem calminho na verdade. E bom, aqui a gente vê um discurso que tá rolando aí, que é o discurso que o Law ouviu lá naquele arco da Ciano. Esse arco da Ciano e da Queen estão passando quase que ao mesmo tempo, mais ou menos. Eu diria que tá, vamos dizer, a Queen tá um pouquinho mais à frente que o da Ciano, porque ela com certeza é mais velha que a Ciano, obviamente. Então, para quem ficou confuso com a cronologia, esse arco da Ciano e da Queen tá um pouquinho ao mesmo tempo. Não tá exatamente ao mesmo tempo, mas tá bastante junto. Então, vocês que ficaram confusos, fiquem sabendo que tava junto. E observação, gente, durante esse discurso foi começando a música que é a música do trailer de apresentação da Queen. E é muito legal, uma pena que não teve a parte letrada, porque eu amei essa parte letrada. E eu preciso abrir um parêntese aqui, que é sobre as músicas de trailers e de apresentação. Eu preciso dizer que a da Queen é a minha favorita agora. Quando eu ouvi a música dela, eu já me apaixonei instantaneamente. Eu amei a música. O vozeirão da cantora tá reverberando aqui na minha cabeça. É sério, gente. É muito legal. Eu gostei muito da música. E pra quem quiser ouvir, tá aí, eu vou deixar um link aí pro trailer dela. E também já tem liberado aqui no YouTube e no Spotify. Pra quem quiser ouvir, já tem tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Mas bom, o negócio aqui. E por sinal, quem quiser saber meu top de músicas aqui, bom, é o seguinte, tem a da Queen, a Queen of the Stars, e tem a My Color da Ciano, que é muito legal, gostei muito dela, é a minha segunda. A terceira é a do X, New Chapter Hero, espero ter pronunciado correto, eu vou deixar todos os nomes aí na tela para vocês verem. E também tem a da Ciano aí, Take Off. Então esse aqui é meu top 4, por enquanto. Eu não sei se posso mudar isso, mas bom, o negócio aqui. Fechando esse parêntese, a gente vai pulando bastante no tempo, como eu já falei. Então a gente saiu da vida, vamos dizer, jovem e adolescente dela para a vida adulta atualmente, com ela já uma heroína formada e tudo mais. E mostrando também uma certa nova heroína aí, que é a Boa, nomezinho estranho. Eu vou deixar o nome aí na tela para vocês verem. E bom, o negócio aqui. Tem um pessoal que ficou meio estranhando a animação por causa dessas cenas aí, que estavam meio, vamos dizer, deformadas, meio mal feitas. Mas, gente, isso é proposital. Isso mostrou no próprio episódio 2, quando mostrou vamos dizer, a garota que o Ling queria namorar, infelizmente. Mas o negócio aqui, já teve esse estilo de animação, apesar de bizarro, ele já apareceu no anime. Então não adianta vocês reclamarem, porque apesar de ser bem estranho, eu preciso confessar que é. Mas, gente, isso é proposital. Fiquem sabendo que isso é proposital. Mas bom, o negócio é que apresentou
a história, um pouquinho da história dessa heroína aí, a Boa, que é uma candidata a uma futura ex, por sinal. Mas bom, o negócio aqui também foi mostrando outros personagens, como por exemplo, vamos dizer, o patrão do Nice barra Ling, que fundou a própria empresa e também tá aí com uma coisinha curiosa, porque vocês se lembram que no episódio final do Arco da Ciano, ele foi até aquele galpão onde o Yang barra Isou apareceu. Vocês se lembram disso? Bom, eu creio que aqui entra uma teoria que diz que ele fundou a própria empresa de heróis para conseguir combater o, vamos dizer, pai dele, que é, vamos dizer, o atual patrão do Yang barra Isou, que é aquele carinha que, bom, fez toda aquela manipulação no coitado do Yang, se bem que coitado também nem merece esse apelido. Na verdade, ele tava bem de boa com essa história, mas bom, o negócio aqui, ele deve ter fundado isso para conseguir combater ele, e bom, isso é verdade? Não sei, vamos ter que deixar o tempo dizer para descobrir. Mas me digam aí se vocês concordam com essa teoria. Me digam aí se ela é verídica ou não. Mas eu acho possível. Mas bom, o negócio aqui. De todo jeito, vai voltando pra Queen aí. E bom, ela tá meio que tendo uma rixa com a Boa. Que ela tem um certo probleminha com a, vamos dizer, a Queen. Porque disso eu já falo. Mas bom, o negócio aqui. A gente também é apresentado a um novo herói. Também na verdade é uma possível futuro herói, a Loli, que por sinal é a próxima heroína depois desse arco da Queen. E bom, ela tá aí, vamos dizer, ainda é criancinha, bem novinha. E bom, negócio aqui, a gente vê o outro herói, que é o Jones. Eu vou chamar ele assim, Jones, por enquanto, porque o nome traduzido pro brasileiro, cara, foi uma resenha, chamam ele de João. Eu não tô brincando, gente, dê uma olhada aí. Cara, pô, eu não tava esperando por essa não, preciso confessar, eu não tava esperando por esse nomezinho bem brasileiro, por sinal. Me digam aí nos comentários se vocês concordam com esse, vamos dizer, com esse nomezinho, porque foi bem engraçado. Eu ri porque eu sou idiota. Me digam aí nos comentários se vocês gostaram desse nome ou não, bem brasileiro, por sinal. Mas bom, negócio aqui. Aqui a gente descobre que a Queen tem uma certa queda por bichos fofinhos. Também quem é que não iria amar esse bichinho adorável aí, esse gatinho muito fofinho, que eu ia querer apertar também? Mas bom, na verdade esse bicho pra mim tava mais pra, vamos dizer, uma habilidade desse gatinho e do menino. Porque ele é meio que um herói domador, por assim dizendo. Porque quando eu fui ver o trailer de revelação dele, apesar dele parecer gente boa em todo esse arco aqui que ele foi aparecendo, ele me pareceu ser muito gente boa, bem amigável, mas ele também é meio malvadinho. Pelo trailer de revelação dele, ele pode ser bem malandro. E bom, eu não vou entrar em muitos detalhes porque, assim, eu posso acabar dando um spoiler possível. Então eu vou ficar calado, mas o negócio aqui, ele me parece ser bem gente boa, pelo menos por enquanto. Aí também apresentou os poderes da Queen, aí, que é bom, pra mim, que para muitos pareciam poderes de autoridade, mas para mim parecia mais poderes de Kotodama. E para quem não sabe o que é Kotodama, explicando bem rapidamente, bem resumidamente, é basicamente uma crença japonesa que diz que as palavras têm poder. Ou seja, se eu dizer alguma palavra, essa palavra vai dar um poder para uma pessoa ou vai exercer alguma função espiritual, coisa desse tipo. Em termos práticos, eu creio que alguns devam lembrar de Black Clover. Eu lembrei de Black Clover. Sabe aquele demônio que apareceu no arco da Guerra Élfica em Black Clover, o Zograd? Ele tinha essa magia de Kotodama. O que ele falava virava realidade. Por exemplo, a parede de fogo, chuva de disparos e tudo mais. Quem se lembra aí de Black Clover? Eu creio que passou essa impressão pra mim. Pelo menos pra mim. Essa impressão foi o que aconteceu, mas o negócio é que veio esse episódio 11 e retrucou essa minha ideia. Mas me digam aí nos comentários se vocês concordam com a minha ideia, que parecia mesmo Kotodama. Digam aí nos comentários, mas bom, o negócio é que de todo jeito mostrou a Queen como heroína e tudo mais. Aí também veio a Boa enfrentando o X atual, pelo menos dessa época aí, que é o herói Smiley, um sorriso no português. Eu vou deixar o Smiley de todo jeito. Esses nomezinhos em português às vezes são muito engraçados. Eu não vou conseguir me levar a sério. Mas bom, negócio aqui. Tem a disputa dela pra saber quem é que vai virar o X desse ano aí, e a Boa enfrentou esse cara. E a luta é muito legal, a animação continua maravilhosa, que bom, eu não me canso de repetir isso, mas merece enfatizar que a animação continua maravilhosa. Mas bom,
A luta entre os dois é muito legal. Esse cara aqui é meio que um Homelander barra, vamos dizer, Superman. Aí, e por sinal, muitos acreditam que ele foi o causador do acidente do arco daciano. Ele pode ter sido o causador direta ou indiretamente daquele avião. E se vocês forem me perguntar se eu concordo com isso, olha, gente, eu acho meio cedo, porque a gente só viu ele nessa parte aí, porque depois disso, quando ele perdeu a luta, por sinal, ele realmente perdeu a luta pra Boa, que tava quase matando ele, mas esse negócio aqui, eu acho muito difícil ter alguma ideia, a gente só viu ele agora, então ter alguma coisa concreta é meio cedo, então eu prefiro não opinar, pelo menos por enquanto. Nada impede dele ter sido causador direta ou indiretamente daquele avião, mas por enquanto eu vou ficar calado. Depois dessa luta que a Boa venceu e se tornou a ex atual, e bom, o negócio aqui, chegou a vez da luta que muitos estavam esperando, que é a da Queen contra o nosso ex, o ex que a gente conhece. E por sinal, esse cara aí venceu a Boa também. E por sinal, ele não tem nenhum nome oficial, ele só tem o título. Por sinal, X é um título. Eu não havia explicado isso até agora, eu me esqueci, gente, me desculpem. Mas o negócio aqui, ele tá aí sem nenhuma filiação, ele é um herói, vamos dizer, autônomo, ele não tem nome, então ele tá muito misterioso. Obviamente, ele é um mistério por si só, ninguém sabe direito quem ele é ou os poderes dele. E por sinal, tem uma teoria sobre esse X aí, mas eu vou deixar isso mais lá pro final do vídeo. Me aguardem, por favor. Mas o negócio aqui, aí vai começar a luta entre os dois e eu tava todo esperançoso que ia ser uma luta incrível, papapá, coisa feia, coisa pimba, ia ser uma coisa linda, maravilhosa. Talvez eu tava com expectativa muito lá no alto, mas eu creio que eu não fui o único. Mas bom, o negócio aqui, começa a luta e bom... É, foi só isso. Só isso, gente. Não foi uma luta, gente. Isso foi um massacre. Como diria o Matheus, foi um falecido hit, meus amigos. Cara, eu fiquei muito triste. Eu tava esperando uma luta épica, empolgante. Eu não tô decepcionado, obviamente, porque eu já sabia que o X poderia vencer, porque ele é o X atual. Mas, cara... ele... Pô, eu queria uma luta, pelo menos um pouquinho de luta. Não precisava nem ser uma luta longa de uns 10 ou cobrisse o resto do episódio. Eu queria pelo menos uns 3 ou 4 minutos de luta. Pô, foi triste. Eu queria muito ter visto uma luta entre esses dois. Mas o negócio aqui, eu tô muito triste, mas não tô decepcionado. Enfim, digam aí nos comentários se vocês estavam com essa minha ansiedade também. Queriam ver uma luta muito empolgante, emocionante entre esses dois. Me digam aí nos comentários se vocês queriam ver essa história ou não. A Queen perdeu e agora tá de mal. Ela nunca havia enfrentado uma derrota assim tão colossal. Se bem que nesse caso nem deveria ser citado, porque foi muito unilateral. De todo jeito ela tá de mal aí, e mesmo que ela acreditasse que ia vencer, mesmo no próprio esforço, ela não era completamente uma egocêntrica, apesar de que ela tinha bastante ego. Ela era esforçada, tem umas falas aí que diz, que dá a entender que ela queria se esforçar, ela lutou muito, se esforçou bastante para chegar nesse lugar onde ela tá. Mas o negócio aqui, ela tá muito triste por perder. E por sinal, a Ciano também tava aí. E muita gente associou a derrota da Queen com a Ciano. E novamente, isso tá associado ao arco da Ciano, que novamente tá quase ao mesmo tempo. Mas bom, o negócio aqui. Vem a Boa aí também aparecendo, que tá toda de mal por ter perdido. E aí no final do episódio 11 mostrou o que é que ela tava vendo. Ela queria uma informação sobre a Queen. E que informação é essa? Bom, ela tava de olho na Queen para saber se ela usou algum contato ou coisa do tipo, usou alguma artimanha ou trapaça para conseguir chegar onde ela tava. Porque como a Boa perdeu, ela perdeu o posto de X aí. Então, o X atual é aquele que a gente conhece, de cabelo branco e tudo mais. Mas bom, o negócio aqui. Ela tá pé da vida com a Queen, que tá, vamos dizer, no segundo lugar em tudo aí no ranking, mas o negócio aqui, ela tá beirando a virar uma vilã, e na verdade virou uma vilã aí no final, praticamente. Mas o negócio aqui, mostrou também um pouquinho mais do background dela, que ela foi uma agente da União aí, que na verdade é a associação que cuida dos heróis e tudo mais aí. Mas o negócio aqui,
ela queria virar heroína aí, ela queria dar tudo de si, que ela tem um pouquinho de complexo de inferioridade, porque apesar dela ter dito que não tinha talento, ela se achava não talentosa, ela se esforçou muito para chegar nisso. Então, de todo jeito, ela queria ter chegado no topo. Mas o negócio é que ela perdeu tanto pra Queen quanto pro X. Então ficou meio que uma coisa meio doida na cabeça dela. Então ela acabou virando uma vilã. Mas o negócio aqui, voltando pra Queen, ela recebeu um apoio aí do Jones, que eu não vou chamar ele pelo nome brasileiro, mas o negócio é que ele explica a situação da Ciano e também que queria dar um ânimo para ela. E bom, o negócio é que chega o pai dela também para ajudar ela a recuperar o ânimo. E a gente vê aquela cena da Queen com a Ciano no episódios anteriores, no arco da Ciano, no último episódio do arco da Ciano. Mas bom, o negócio é que ela conseguiu recuperar o ânimo e aqui a gente vê as coisas pelo ponto de vista dela, que tá aí feliz porque conheceu a Ciano e apesar dela tá meio mal, ela tá feliz porque ela conheceu a Ciano e também ouviu ela cantar a música dela, na verdade a música do Low, que é a My Color, muito legal por sinal. Continuando, o negócio aqui. Ela recuperou o fôlego e ânimo e voltou a ser uma heroína. E por sinal aí, alguns devem ter visto essa cena e não devem ter parado de pensar: pô, alguém morreu aí nessa cena aí, porque eu não duvido nada. Mas bom, negócio aqui. Depois de um tempo, a Queen vai voltar a disputar aquele torneio de heróis para ver se consegue ganhar uma colocação legal. E bom, a Boa chegou aí pra, vamos dizer, arrastar ela pro fundo do poço. E bom, negócio aqui. Elas começam a brigar aí e elas põem, vamos dizer, a força delas em prova. E aí, bom, aqui também vem uma cena que retrucou aquela minha impressão sobre a Queen ter poderes de Kotodama. Aqui a Boa fala que ela cria regras dentro de um espaço específico e determinado. Então, eu perdi a minha teoria, mas eu ainda acho que não é impossível. Começa a luta entre as duas aí e é muito legal essa luta, é cheia de movimentação e destruição geral aí, elas estão usando toda a força sem dó nem piedade aí, se bem que aí não tem ninguém para se machucar, então elas podem lutar com toda a força à vontade. Mas bom, o negócio aqui. A luta é muito legal também, a Boa burlando os poderes da Queen, ela conhece até que bastante poderes da Queen, então a Queen tá tendo um pouquinho de dificuldade, ela tá sendo muito machucada na verdade, então tá tendo bastante trabalho. Mas bom, o negócio aqui, a Queen também não fica para trás não, ela também é muito habilidosa, muito forte, e a animação, novamente, como eu tô falando aqui, vocês estão carecas de saber, cara, é muito legal. E a trilha sonora dessa vez, eu creio que não foi assim tão empolgante. Eu esperava ver uma trilha sonora mais empolgante e tudo. Não esperava que fosse a da trilha sonora da Queen, porque ela é mais emocional, eu creio. Mas bom, o negócio aqui. Eu queria um pouquinho mais no up. Talvez eu esteja sendo bastante exigente. Talvez. Me digam aí nos comentários se vocês esperavam um pouquinho mais dessa luta. Mas bom, o negócio aqui. Continuando a luta, elas estão destruindo tudo, como eu já falei, e a Queen tem uma ideia de usar algumas outras coisinhas, alguns outros truques do ambiente ao redor para lutar. Então, a estratégia dela deu certo e ela conseguiu derrotar a Boa, imobilizando ela, sendo mais preciso. De todo jeito, a Queen venceu, a Boa não pode mais entrar no ranking dos heróis, pelo menos não no top 10, mas o negócio aqui, ela está desclassificada e a Queen também foi nocauteada. Por exaustão, na verdade. Essa luta foi muito dura para ela. Como eu já falei, ela era habilidosa, mas a Boa tinha muito mais força. E também, eu creio que ela tinha um pouquinho mais de números de, vamos dizer, índice de confiança. Eu creio que as duas, na verdade, estavam mais emparelhadas, mas eu creio que não estavam tão diferentes assim. Mas bom, negócio aqui. A Queen venceu a luta, mas não conseguiu participar do torneio dos heróis porque ela ficou inconsciente por um tempo considerável. Foram alguns dias que ela ficou inconsciente, então ela não conseguiu participar. Apesar de que ela tinha fôlego. Bem, na verdade ela tinha, mas o resto não. Mas bom, o negócio aqui. A Ciano chegou aí, tá feliz por ver ela bem e bom, acabou essa parte aí da história. Infelizmente a Queen não virou, vamos dizer, a X, apesar de que seria interessante. Depois de um tempo, mostra ela se recuperando e tá de boa aí. E ela foi chamada junto da Ciano pra tirar umas férias, na verdade. Ela esperava ver alguma coisa relevante, mas não, ela só foi tirar umas férias. Mas o negócio aqui.
o episódio aí tá terminando de boa, se não fosse aquele bichão aparecendo aí. E eu não vou falar nada sobre esse bichão, porque eu queria que ele vá aparecer no arco do Jones. Por que que eu tenho essa impressão? Bom, eu prefiro ficar calado, mas eu creio que alguns já devam ter matado a charada. Mas bom, negócio aqui. Eu creio que quando vier o arco do Jones vai ser bem interessante. Mas bom, negócio aqui. Acabou esse episódio e o arco da Queen. E agora a gente vai ter que esperar o próximo arco, que é o arco da Loli. E eu não tenho nenhuma teoria sobre ela, porque eu vi os trailers de revelação dela. E bom, o trailer não revela lá muita coisa sobre ela, só algumas coisas que ela é capaz de fazer. E o preview também é a mesma coisa, não revela muita coisa. Só que ela vai ser tipo uma Iron Heart, eu espero ter pronunciado correto. Mas eu creio que alguns devam saber de quem eu tô falando. Mas bom, negócio aqui. O porquê disso? Bom, vejam os trailers e também o... Bom, vejam o preview. E eu também tenho essa impressão. Mas aí fica a critério de vocês. Digam aí nos comentários. Mas bom, negócio aqui. Indo para as minhas considerações sobre esse arco e dos episódios. Bom, em que assistir a animação, eu não tenho mais o que falar, gente. Vocês já sabem que eu tô amando a animação. Tá muito boa. Tô gostando bastante da animação. Então vamos pular isso e ir direto pro que interessa. Que é uma teoria sobre o X. E que teoria é essa que está circulando por aí? Bom, essa teoria diz que o X tem tanta confiança em si próprio, o índice de confiança dele próprio é tão alto que ele ganhou poderes. E isso pode até ser verdade, porque nesse mundo o poder da pessoa não depende só das pessoas ao redor, das pessoas que têm fé em você, mas também em si próprio. E essa teoria diz que o X tem tanta confiança nele próprio que mesmo ele não tendo um índice de confiança tão alto, ele conseguiu chegar no topo, mesmo sem nenhuma ajuda ou associação e tudo mais, porque ele não tem nenhuma associação. Então explicaria ele ter tanto poder assim. Então eu creio que seja possível, gente. Eu não vou discordar de nada. Eu não vou discordar dessa teoria. Ela é muito válida, por sinal. Então vamos manter ela em mente por enquanto. Então vamos deixar isso. Digam aí nos comentários se vocês concordam com essa teoria ou não. Então eu aguardo vocês darem uma resposta. Mas bom, negócio aqui. Acabou o arco da Queen e eu até que gostei dele, mas apesar dele ter sido meio mais, vamos dizer, mais calmo em quesito de plot, de movimentação, desse tipo de coisa. Ele foi bem calmo até, mas não foi ruim. O diretor, eu creio que deva estar guardando as coisas mais interessantes para os próximos arcos. Então vamos ter que esperar para descobrir como é que vai ser os próximos arcos. Então eu estou muito ansioso para o próximo arco da Loli, que eu não creio que vai seguir mais ou menos o mesmo molde desse aqui, meio calmo e tudo mais. Então eu aguardo vocês lá, eu espero que vocês continuem assistindo, eu estou interessado, continuem assistindo e bom, eu aguardo vocês no próximo arco. Então é isso, gente. Fique por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.